Louvado seja o nome do Senhor. Vou mandar um abraço para o Bruno. Bruno, você que está assistindo em casa, um forte abraço para vocês. Que seja abençoado pelo Senhor, nosso Deus Jeová. Amém? Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Bruno, vou te dar um tempinho para você pegar a sua Bíblia e ver aí, Bruno. Um abraço para vocês. Irmãos, vocês que estão nos assistindo pela live, pelo YouTube, compartilhe os vídeos, mais uma vez estou falando aqui, compartilhe os vídeos com as pessoas e que essa palavra pode estar salvando vidas, tá? Lembre-se disso e seja você um intercessor na vida de alguém, compartilhe essa palavra, amém? A você que está em casa, você que está no celular, já dei um tempinho para você pegar a sua Bíblia, para que nós venhamos a estar lendo. Eu quero ler no capítulo 14. Capítulo 14, no versículo 12. O título da minha Bíblia está escrito: Não julgar o irmão. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, estou certo do Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, e não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida que se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor, não destrua por causa da tua comida aquele que por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado ao vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. E verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem o que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus? Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que prova. Mas aquele que tem dúvidas, se comer, está condenando, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. Vejamos bem que é um texto um tanto quanto complicado. Nós iremos ler, reler, ler de novo, mas tem coisas aqui que traz uma certa falta de entendimento. Vejamos que aqui Deus está dizendo, a palavra do Senhor está dizendo, ele cita a questão da carne, porque naquela época havia um problema. Quando Paulo comia a carne de porco, e os judeus não comiam carne de porco, e assim alguns judeus passaram a comer, outros não. Havia um certo problema, porque tem animais que Deus ele mostra para nós quais são os animais puros e quais são os animais impuros. Tem animais com a pata fendada, aquela coisa toda de ruminar, não ruminar. E o que acontece? Tem alguns animais que, aos olhos do Senhor, era impuro, que no qual foi dito, até na passagem de Romanos,
que no qual eu citei aqui, Pedro, Simão, Deus ele arrebata a Simão, e que no qual desce um lençol com os animais impuros, e Deus manda que Simão comesse aqueles animais. E ele disse: eu não vou comer não, pois esses animais são impuros. E no qual Deus ele diz, ele indaga a Pedro pelo seguinte: como você pode dizer que esses animais são impuros, sendo que eu os purifiquei? Vejamos que ali está falando dos gentios. E aqui também está trazendo uma certa informação para nós, que estava tendo determinadas divergências no ensinamento doutrinário sobre a questão de comer ou não comer. Vejamos que em passagem bíblica aqui, Jesus vai dizer no Novo Testamento que não tem como colocar vinho novo em odre velho, que no qual vai se romper, vai estourar. Não tem como colocar um remendo velho em roupa nova, porque também vai se rasgar, vai se romper. Ou seja, está dizendo do Antigo Testamento. Não tem como nós, é claro que nós sabemos que o Antigo Testamento é a base do cristianismo, porque o Antigo Testamento ele sempre aponta para Jesus, sempre aponta para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos entender que ali há leis, há os 10 mandamentos e as leis de Moisés, mas quando o Senhor Jesus ele vem, ele traz para nós um entendimento totalmente diferente daquilo que se era pregado e era vivido naquela época. Vejamos que agora a questão é a questão sobre o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Vejamos que aqui, as pessoas estavam tendo problemas sobre a questão de julgo, estavam julgando. E nós temos o entendimento nesse texto, se vocês pegarem nesse texto, nós vamos entender que se eu como algo que eu vejo que vai me trazer problemas para com o Senhor, é melhor que eu não coma. Se eu vejo o irmão comendo algo, que se eu falar assim, está pecando, veja bem, que no qual eu estou julgando, nós temos que ter o entendimento que o irmão está fazendo, mas na consciência dele aquilo não é pecado. Então não é pecado para ele, mas é pecado eu julgar a ele, porque eu julguei a ele. Então o Senhor Jesus fala para que nós não venhamos a julgar ninguém. Vejamos bem que é falado sobre a questão sobre o beber. Vejamos que o povo judeu era um povo festeiro. Se nós pegarmos a Bíblia, lermos com atenção, o povo judeu era um povo festeiro, gostava de beber. Nós podemos entender que muitas das vezes Jesus, o Senhor Jesus, ele estava no meio daquele povo, no meio daquelas festas, porque era costume daquele povo. Vejamos que o Senhor Jesus em Colossenses vai dizer: não me importeis com o que comer, com o que há de beber, com festa de lua nova. Ou seja, tem pessoas que não gostam nem de comemorar aniversário, acha que isso é pecado. Pois bem, se aquela pessoa acha que é pecado, é melhor que não comemore, porque se comemorar, já pecou. Mas tem aqueles que comemoram aniversário e acham que isso é algo que não vai atrapalhar a sua convivência com o Senhor. Então vejamos bem, faça o seu aniversário. Eu gosto de comemorar meu aniversário. Tem pessoas que não gostam, tem pessoas que já olham para um lado espiritual. Eu já não vejo importância. Então Deus não vai me culpar por aquilo que eu faço na minha vida, sendo que isso não me traz peso de consciência. Vejamos que o Senhor Jesus fala o seguinte: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, deixarei o Espírito Santo como vosso Consolador. Vejamos bem que o Espírito Santo é ele que vai trazer o entendimento em nossas vidas de tudo que nós fazemos de errado, de tudo que nós fazemos de pecado. Ele vai falar conosco. Naquele grande dia, se eu fizer algo que desagrada o Senhor, o preço quem vai pagar vai ser eu, não vai ser você, não vai ser ninguém. Outra pessoa não tem como pagar esse preço, esse erro que eu faço. É eu que vou pagar o preço daquele erro que eu faço, do pecado que eu faço. Vejamos bem que o fato da pessoa estar julgando,
vai acarretar pecados para si próprio. Vejamos que é necessário nós entendermos. No versículo 20, não destruas por causa da comida a obra de Deus. A verdade é que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Vejamos bem que quando fala aqui em comida, alimento, aqui está dizendo coisas para mim, que tem pessoas que são gulosas, os glutonadores, está escandalizando aqui a obra de Deus na vida dele. Ou seja, nós somos feitos imagem e semelhança do Senhor. Você é feito imagem e semelhança do Senhor. A partir do momento em que você faz escândalo em sua vida, você está escandalizando a essência de Deus que há em você. Percebemos que é muito fácil eu julgar. É muito fácil você julgar. Sendo que o mais difícil é ler as Escrituras para trazer o entendimento. E se eu errar, se eu pecar, estarei pagando o meu preço do meu erro, do meu pecado com o Senhor Jesus naquele grande dia. Se você errar, se você pecar, você estará pagando o seu erro com o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus, naquele grande dia. Não cabe a mim eu julgar pelo que você veste. Não cabe a mim eu te julgar pelo que você come. Não cabe a mim eu te julgar pelo que você faz. Às vezes nós podemos entender algo, de que Deus ele usa determinadas pessoas, determinadas formas de se fazer a obra, que muitas das vezes para mim é escândalo, mas para Deus não é. Vejamos que Isaías passou 3 anos e meio pregando nu nas praças, nas cidades, porque Deus ordenou que ele fizesse isso. Se nós pegarmos esse texto e nós lermos, nós vamos entender que Deus estava trazendo ensinamento para as pessoas. Deus estava trazendo ensinamento também para Isaías. Mas cabe a nós a lermos para entender e trazer este fato histórico para nossas vidas, para poder também trazer ensinamentos para mim e para você. Vejamos bem que Deus pede a um profeta para que ele se case com uma prostituta. E não foi para ele largar desta prostituta. Deus ele fala com o profeta para unir-se a ela. E assim ele o fez. Nós entendemos que Deus tinha algo para fazer na vida daquela mulher. Também na vida daqueles homens que no qual viviam naquela santidade tremenda, que muitas das vezes julgavam as pessoas, julgavam os outros de forma com tanta facilidade. Mas o julgo só nos traz problemas com o Senhor. Vejamos que cada um de nós vai pagar por aquilo que é feito. Se nós temos o Espírito Santo como nosso Consolador, se Ele é que nos mostra o nosso erro, Ele que fala, palestra conosco, no momento em que vamos alegres para a igreja, pastores, diz à igreja o seguinte: abre a Bíblia no livro tal, capítulo tal, versículo tal. Ali Deus está usando aquele homem. O Espírito Santo vem nele, e que no qual ele abre a sua boca para trazer o entendimento da palavra do Senhor. E se eu, na minha verdura, estou começando, estou novo, ou muitas vezes, tem pessoas que têm 50 anos de ministério na vida, na presença com Deus, mas ainda vive como se tivesse em sua verdura, ou seja, está verde, ainda não amadureceu o seu entendimento, o seu sentimento, o seu caráter. Vive como se fosse uma criança recém-nascida tomando leitinho ainda.
onde a palavra de Deus ela vai muitas das vezes confrontar o seu caráter, e aquela pessoa acha que aquilo ali está errado, sai da presença do Senhor, sai da presença do pastor da igreja e volta para o mundo, achando que não dá mais, está tudo errado. O pastor falou algo para mim que eu não entendi, não gostei, mas mal sabe ele que as pessoas que estão sendo usadas para poder trazer a palavra do Senhor, ela está sendo usada não pelo homem, mas sim pelo próprio Deus, que é o Espírito Santo, que no qual as pessoas, muitas das vezes, ela pega a palavra, esmiuça ela, para ter o entendimento da palavra, para poder entregar aquilo às pessoas, mas as pessoas não estão vivenciando a palavra de Deus, porque elas não estão vivendo aquilo que Deus pede para que nós venhamos a fazer, se alicerçar na palavra, meditar nela de dia e de noite. As pessoas estão muitas das vezes somente indo para a igreja pelo fato de ir, mas nem com propósito não buscam o Senhor naquele dia determinado de seus cultos. É certo que a pessoa vai ouvir a palavra, e essa palavra vai cortar no seu coração, no seu caráter, no seu entendimento, e que vai trazer a ira no seu coração. Vejamos que essa palavra, porque a palavra do Senhor, ela tem que confrontar o meu caráter da carne. Quando eu chego na igreja, que no qual a pessoa que está pregando abre a boca e fala algo que traz em meu entendimento aquilo que eu preciso de ter, mudança e transformação na minha vida, eu tenho que lembrar que quando Jesus ele faz a poda, os galhos são cortados. Eu tenho que imaginar que esse podar desses galhos vai trazer uma determinada dor que estarei sentindo, e essa dor muitas das vezes é transformada em ira, porque o meu coração ele é iracundo. Eu ainda não fui transformado pelo Senhor Jesus, não houve essa transformação na minha vida. Possa eu estar 50, 100 anos sentado no banco de uma igreja, mas o Senhor Jesus Cristo, eu não abri a porta para que Ele entrasse dentro de mim e viesse fazer a transformação necessária na minha vida. Mas é fácil julgar, muito fácil. Vejamos bem, muitos já ouviram essa conjectura. Quando eu aponto o dedo para alguém, tem mais 4 voltados para mim. Aliás, 3, né? 3 outros, o dedão fica assim, de meio que de lado, né? Então tem 3 voltados para mim. Vejamos bem, é assim a vida do crente que julga. E desceu fresquinho aqui agora. Deus Jeová, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Esses 3 dedos que é voltado para mim e para você quando nós julgamos alguém. Porque Ele lá está vendo tudo o que se passa na minha mente, o que se passa na minha cabeça, o que meu coração está pensando e nas ações de falar com a minha boca. Vejamos que cresce primeiro na minha mente, para depois vir para o coração, e do coração eu vou fazer a ação que desagrada ao Senhor. Mas quando a pessoa é um verdadeiro adorador, que no qual ela vai entender as coisas santas, aquilo que é necessário de ter o entendimento daquilo que o Senhor quer que eu venha fazer, eu começo a agradar o Senhor. Vejamos também que essa palavra vai nos falar sobre a questão da alegria. Está na mesma linhagem. Quando eu deixo de fazer o julgo, quando eu deixo de acusar, de apontar, de jogar pedras em alguém, a primeira coisa que Deus faz é olhar para baixo e te ver você com um olhar totalmente diferente. Porque você já entendeu que não é necessário ficar julgando os outros, porque terá aquele julgador naquele grande dia, que é a própria palavra do Senhor,
que estará trazendo em nossa mente, e nós mesmos estaremos nos julgando pela palavra, aonde o Senhor Jesus estará dando a sentença para cada um daqueles que fazem a obra relaxada, daqueles que fazem a obra que desagrada ao Senhor, daquele que vive de forma que desagrada ao Senhor. Porque hoje nós estamos aqui, muitos ainda não têm a consciência do que é o inferno. Se cada uma dessas pessoas que estão vivendo de forma que desagrada ao Senhor e tivesse entendimento de como é o inferno, eu te garanto para você que as igrejas estariam lotadas nesse instante. As igrejas estariam cheias. Mas a palavra se cumpre a cada dia, que nos finais dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E a palavra vai dizer que a salvação, que as pessoas que serão salvas serão muito poucas. Aonde eu não me preocupo se eu falo com alguém e a pessoa rejeita a palavra. A única coisa que eu tenho de entendimento é que eu fiz a minha parte. Aonde pessoas muitas das vezes vêm falar ou comentar algo, e eu digo para a pessoa o seguinte: pare, não continue mais. Vamos orar por essa pessoa. É melhor. Sabe por quê? Se eu ficar julgando, se eu me focar no julgo, digamos que aqui está Deus. Aqui sou eu, na presença de Deus. Mas se eu ficar julgando, eu vou me afastando. Eu vou julgando, vou me afastando. Jogo pedra em alguém, falo mal de alguém, eu vou me afastando. Afastando de Deus, afastando da minha salvação. Vejamos que cada um irá pagar por aquilo naquele grande dia. Cada um tem a sua consciência. Pelo que comer, pelo que beber, pelo proceder. Viu o Senhor Jesus para Nicodemos: quer de entrar no céu, seja como uma criança. Aquele homem intelectual nas coisas do Senhor, ele era um fariseu. O fariseu estudava muito, era muito inteligente, ele era um mestre, ele era mestre dos mestres, ele dava aula para os mestres, só para você ter ideia. Mas uma simples conversa com o Senhor Jesus Cristo, e algo tão simples de entender, que é entrar no céu, seja que nem criança. Ele vira para Jesus e fala: Senhor, como posso eu, na minha velhice, tornar a nascer de novo? Entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez. Vejamos que aquele homem, com todo o seu estudo, com todo o seu intelecto, ele não consegue entender algo tão simples. Nós podemos entender que a criança, ela tem a inocência, uma simplicidade tão grande, que muitas das vezes fazem as coisas erradas, mas não tem o entendimento do grau, do peso, da periculosidade daquilo que está sendo feito. Vejamos que a criança, nós falamos com ela: olha, não pega isso aqui. Ela vai lá e pega. Ela sabe que se pegar vai dar problema, mas ela não tem a gravidade do porquê. Se eu pegar, o que pode acontecer comigo? Vejamos que a criança, ela peca. Eu fiz uma pergunta uma vez, alguém perguntei: a criança peca? Sim, a criança peca. Por que não peca? Peca, porém ela é inocente, ela peca inocentemente. O Senhor Jesus, ele diz para um de seus discípulos, quando interrogaram ele, dizendo: mestre, mestre, ou não, dependendo da tradução, vai dizer: Rabi, Rabi, qual de nós é o maior? Está lá seus discípulos, andando com o Senhor Jesus, vendo os milagres acontecer, ciente do que os espera lá no céu. E os
sem vergonha ainda vai dizer para Jesus: Rabi, Rabi, quem de nós é o maior? Assim tem muitas pessoas dentro do aprisco, dentro das igrejas, na presença do Senhor, vivendo o Evangelho, pregando, falando, batendo palma, glorificando, sentindo-se alegre na presença de Deus, mas ainda não entenderam o princípio básico para se achegar e adentrar aos céus. É necessário muitas das vezes o próprio Senhor Deus trazer situações adversas para dar um puxão de orelha nas pessoas para entender. Seja que nem uma criança. Podemos entender que não estou pregando o evangelho de facilidade aqui não, gente. Não vamos confundir as coisas. Tem muita igreja pregando o evangelho assim de facilidade. Pode fazer o que quiser porque Deus já morreu. Jesus já morreu na cruz, derramou o sangue para te salvar e ponto final. Você pode fazer o que quiser. Mentira. Vai fazer, você vai quebrar a cara, você vai para o inferno. Mas nós temos que ter a consciência de determinados princípios bíblicos, rudimentos do Senhor Jesus. Tem muitas igrejas colocando rudimento, tirando atrás da orelha, querendo aplicar santidades vãs. Eu já expliquei sobre isso aqui. Santidades vãs que não vai te levar você a nada. Vai te levar para o inferno. Se você aprender o que é errado, botar na sua cabeça que aquilo ali está certo, você vai fazer com que outras pessoas errem. E que vai de encontro ao inferno. Mas vejamos que Nicodemos não entendeu. E para entrar no céu, nós temos que ser humildes, simples, e ter a discernência que se eu pecar, se você pecar, peça perdão a Deus e lute de todas as suas forças, por mais que você não consiga, mas lute para poder esse pecado ser disperso na sua vida. Lute com toda a sua força, com toda a sua alegria, porque se você chegar perante o Senhor, e se você não se arrepender daquilo que você faz, Ele estará te dando uma sentença que não vai ser agradável ao seu coração, ao seu sentimento naquele momento. Não quero ser uma gota, um pingo de consciência na sua mente. Mas aquele que persevera até o final, com alegria no seu coração, mesmo sabendo que é falho, que é errôneo, que é um pecador nato, mas que se você tiver o entendimento que o Espírito Santo te entrega as coisas, aquilo que você faz de errado, você sente aquele sentimento de culpa. É necessário você entender que esse sentimento de culpa é para que você venha pedir perdão ao Senhor desse erro que foi praticado na sua vida. Peça perdão. A Bíblia nos fala, quando alguém ela discute com o outro, está devendo algo a alguém, a Bíblia fala de dever algo a alguém, pode ser qualquer situação financeira, ou a questão de palavra maldizente, uma briga, uma certa discussão, que no qual a pessoa que está na igreja ela vai levar a sua oferta, que no qual nós fazemos todo mês, né? Assentar na mesa do Senhor, levar a nossa oferta, uma oferta de arrependimento, falando com o Senhor me abençoe, perdoa os meus pecados. Mas a Bíblia vai dizer: deixa a sua oferta no altar. Seja ela a sua oferta naquilo que você faz para Deus, seja ela a sua oferta um louvor que você canta na igreja, ou algo que você faz fisicamente na igreja, limpar a igreja, lavar as coisas da igreja, ou que você venha colocar o dízimo, a sua oferta no gasofilácio, ou na salva, que seja. O Senhor Jesus nos orienta, a palavra de Deus nos fala para que nós vamos até aquela pessoa que eu errei com ela, e que eu venha pedir perdão para ela. Vai, reconcilia com o teu irmão. Você sabe o que acontece? Se eu não reconciliar, e o mais interessante, eu posso até estar certo, mas se te deu aquela pontinha,
aquela pontinha, mesmo que seja uma coisa mínima, de consciência pesada, vai você, mesmo estando certo, e peça perdão àquela pessoa que houve um certo problema entre você e ela. Porque se aquela pessoa vier a morrer e você não pediu perdão, você vai pagar um preço com Deus. É necessário nós entendermos que quando nós estamos fora da presença, nós atormentamos a muita gente. Quando nós estamos fora da presença, nós fazemos tanta coisa pecaminosa e ainda convidamos as pessoas para ir junto com a gente. Não é assim? Festas, baladas, festas de exposições, carnaval, prostituições, bebedeiras. A gente ainda não convida os outros para uma festa dessa? É momento de você pedir perdão a Deus. E a quem você lembrar, peça perdão a essas pessoas. Vem para a presença do Senhor. Você que está em casa. Está lá para você que está em casa. Alguém está ouvindo. Peça perdão a Deus sobre os pecados que você já cometeu. Peça perdão a Deus por tudo que você já fez. Se alegre na presença do Senhor. Venha sentir essa alegria de estar na presença de Deus. Faça a vontade do Senhor na sua vida. Diga a Ele: eis-me aqui, ó Pai, estou aqui, me envia a mim. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Você vai vivenciar uma transformação de vida, que você vai olhar para trás e vai falar da seguinte forma, conforme eu faço: eu tenho um grande arrependimento de não ter vindo para a presença de Deus há mais tempos atrás. É um grande arrependimento que eu tenho, mas graças a Deus, hoje eu me encontro na presença do Senhor. Isso é que importa na minha vida. Agora, o que os outros vão falar de mim, ou vai deixar de falar, isso é problema daquela pessoa com Deus naquele grande dia. Venha você, faça a vontade de Deus, deixe as pessoas para lá. Se você tem vergonha, você acha que vai desagradar alguém da sua família, melhor agradar ao Senhor do que estar agradando ao homem. Melhor agradar a Deus. O Senhor nosso Deus, Ele diz: aquele que não confessar a mim com a sua boca, eu também não confessarei diante de meu Pai. Vejamos bem, estar na presença do Senhor é você declarar para a sociedade que você agora faz parte da família do Senhor. É pregando a palavra, indo na igreja, sua vida ela ter transformação e mudança. Mudança essa de caráter, comportamento, transformação que é feita pelo Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. E assim as outras pessoas vão te olhar e vão ver onde você estará passando sorrindo mediante de tantas as dificuldades. Pois aquele sorriso muitas das vezes vai trazer uma alegria na vida de alguém, que no qual você estará presente no momento, e ele vai ver que você é diferente. Que mesmo que nós venhamos a sentar e falar sobre tais situações adversas, falar sobre vida, falar sobre finanças, aquela pessoa vai ver que você está alegre na presença do Senhor, porque Deus está na sua vida. Quando outras pessoas veem que você, mediante de tantas coisas, você está sorrindo, alegre e contente, indo para a casa do Senhor, e não se questionando com o que vai acontecer amanhã, mas no seu coração você quer adorar a Deus hoje e agora, e amanhã quem proverá é o Senhor nosso Deus, pois de repente você nem mais estará vivo amanhã para estar adorando a Deus. Mas quando você tem esse entendimento, estou encerrando agora, vou encerrar um pouquinho mais cedo. Quando você tem esse entendimento a Deus, nada abala o seu sentimento. Vou repetir de novo: nada abala o seu sentimento. Pode vir pauladas e pedradas, pois você estará sorrindo na presença do Senhor, pulando desta altura, onde todos irão ver, e vai dizer: aquele lá é uma pessoa louca mesmo, mas as coisas de Deus para o mundo é loucura. A Bíblia vai dizer dessa forma, e é loucura mesmo a gente ter tristeza no nosso coração
e nós estarmos alegres, felizes e contentes na presença do Senhor, caminhando junto com o Espírito Santo, para que Ele nos entregue a Jesus e que Jesus venha nos entregar aos braços do Pai. Por aqui eu termino este culto maravilhoso e convido você a estar aqui dia 21, você que vem nos assistindo, você que está aprendendo um pouco mais das coisas de Deus, esteja aqui no dia 21 ou assista na sua casa, não perca uma noite sequer da campanha que estaremos fazendo aqui, eu e o pastor Renan. Irmãos, por aqui eu vou ficando, são 8h45, vou terminar um pouquinho mais cedo. Estou feliz que você que está em casa está assistindo, tá? Convido vocês que vão, busquem a Deus em uma congregação, e conforme o pastor Renan disse, não vai na igreja perto da sua casa, mas sim naquela igreja próxima do seu entendimento daquilo, das coisas do Senhor, do seu coração. Então vejamos que para ir para a igreja nós temos que ir a um lugar onde o Espírito Santo nos impulsiona a estar indo. Eu sempre digo isso a vocês. Amém? Está aqui para estar terminando. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, Senhor da glória, Senhor Jeová Todo-Poderoso, eu peço a Ti, o Pai, que abençoe todas as pessoas que estão nos assistindo, tanto pela live, no Facebook, tanto também pelo canal do YouTube. Pai querido, Senhor da glória, eu te entrego, Senhor, a vida de cada uma dessas pessoas em Tuas mãos, Senhor, a minha vida, da minha família, Senhor, dos meus amigos, meus vizinhos, ó Pai, que o Senhor venha trazer, Senhor, entendimento, alegria em seus corações, de estar fazendo as Tuas vontades, Senhor, é que eu te peço em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar as mãos em forma de receber, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso esteja conosco hoje e sempre. A igreja diga amém. Que o sangue de Jesus, a morte de Jesus, o teu sangue derramado na cruz não seja em vão em nossas vidas. Pois toda a igreja diga amém. Que as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco até o último dia do suspiro de nossas vidas. E a igreja diga amém. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Está terminando o culto, uma salva de palmas para nosso Deus Jeová. Amém. Estão todos abençoados.